Aleluia, povo de Deus, graça e paz. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Diga comigo, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Precisamos nos lembrar constantemente desse amor que é incondicional. Aleluia. E essa canção que nós cantamos agora há pouco fala sobre isso. Leva-me para mais perto, para um lugar profundo, seguro. E não pode ser algo só cantado, irmãos. Precisa ser algo vivido, diga amém. Nós precisamos viver essa intensidade, essa entrega. Obrigado, minha filha. Glória a Deus. Nós precisamos fazer essa entrega ao Senhor. Irmãos, Deus é bom, essa chuva é extraordinária. Amém? Nós estamos com inverno bom, que chuva, sol, sol e chuva. Muito bom. Queridos, hoje nós vamos começar uma série de ministração. Nós estamos um pouquinho, né? E talvez eu consiga falar hoje só de um pilar. Nós estamos com o nosso horário avançado. E hoje nós vamos falar sobre os 7 pilares da igreja. Amém? A Igreja Nova Aliança, há 17 anos atrás, esse ano vai fazer 18 anos, como Igreja Nova Aliança. E Deus foi entregando algumas coisas para o nosso pastor Raimundo Nonato. Amém? Ele é o presidente da igreja. O pastor Kleber, lá de Belém, é o nosso supervisor do Pará. E tem o pastor Joel, aqui de Dom Eliseu, que ele dá o suporte para nós, está mais perto, nos auxilia direto e indiretamente. Amém? Para ficar nós estarmos mais perto. E eu quero que você preste atenção, irmãos, que esses pilares da igreja foi algo extraordinário, uma das maiores lutas que temos como igreja durante esses 17 anos e os anos que ainda virão, se Jesus não voltar, é que essa igreja, ela nasceu por um propósito. O pastor Raimundo Nonato foi batista e ele sempre fala que não foi o querer dele sair da batista. E quando ele fala sobre isso, chega e enche o coração de alegria. Mas eu sei que nasceu no coração de Deus, irmãos. E uma das coisas que temos lutado como igreja, e recebemos um batismo, e vamos continuar caminhando nesse batismo, é de caráter. Diga glória a Deus. Uma das maiores coisas que lutamos como Igreja Nova Aliança, irmãos, é com caráter. É saindo da mentira, saindo do engano, da prostituição, de muitas coisas que não prestam, lutando para ser o homem e a mulher de Deus nesse tempo, lutando para pagar as nossas contas em dias, lutando para ser aprovado em Deus nessa cidade, no Brasil. Nós temos lutado para isso, aleluia. E o nosso pastor, irmãos, e uma das áreas que nós mais falamos na igreja é sobre andar na luz, é um estilo de vida, é sobre uma vida, um caráter em Deus. E eu gosto muito da onde eu estou, não só porque eu sou pastor, já tive oportunidades de pastorear outros ministérios, mas eu sou feliz aqui, tenho uma aliança com meus pastores nesse lugar. Amém, irmãos? E eu quero falar, quando eu falo dos 7 pilares da igreja, é algo que eu me identifico. E um dos primeiros pilares é amar Deus. Amém? O primeiro pilar é o lugar de amar Deus.
Meu filho, tá todos os pilares aí, tá, André? Tá? Primeiro pilar é lugar de amar a Deus. Coloca o segundo aí, meu filho, por favor. Você precisa gravar. Amém? Já foi pro quinto, André? Não, meu filho. Nós vamos lutar para ser santo mesmo. Graça. É o segundo. Muito bem, obrigado. O segundo pilar é lugar de amar pessoas. Aleluia. O terceiro pilar é ser uma igreja da palavra. Nós lutamos para isso, amém, irmãos? É por isso que todos os anos eu como seu pastor, incentivo você a ler a Bíblia. Para você ter uma ideia, eu estou com a Bíblia nova, amém? Eu ganhei no encontro com Deus, meus discípulos me deram. Minha esposa disse assim: meu Deus, essa bolsa desse homem já era pesada. Irmãos, mas todos os anos eu quero ter uma Bíblia nova para me ler, rabiscar, dar uma para cada filha minha. A Ana casou, eu vou dar uma para ela. Tá lá toda escrita, sermão todo feito. Mas eu quero decidir começar esse ano com a Bíblia nova, no nome de Jesus. E nós lutamos para ser uma igreja da palavra, amém, irmãos? O quarto pilar, coloca aí, meu filho, ser uma igreja do poder. Diga glória a Deus aí. Irmãos, nós somos uma igreja do poder, aleluia. Nós buscamos o caráter, nós buscamos amar Deus, amar pessoas, uma igreja da palavra. E como eu lhe falei, nós vamos falar desses pilares aqui. A palavra, a unção sem palavra é só barulho. Amém, irmãos? É só barulho, os dois têm que andar junto. Então, nós precisamos, e esse poder foi entregue a nós. Pastor, por que as curas, os grandes milagres ainda não têm feito? A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Você que tem medo de impor as mãos sobre o enfermo, você não pode ter medo. Esses dias o John e a família dele foram lá em Bom Jesus, e eu estava lá no dia que a irmã foi curada do câncer. E eles foram lá fazer um culto de gratidão. Aleluia. Testemunho da mãe do Kleber, curada do câncer, ele orou por ela. E muitos outros testemunhos. Nós só precisamos usar esse poder que Deus nos deu, diga amém. Então eu quero que você não perca essa série, vai passando, meu filho. O quinto pilar é ser uma igreja da santidade. Aleluia. Talvez essa é uma das áreas que nós mais, e seu pastor, mais pega no pé. Até chata às vezes, da santidade. Essa santidade, ela não é de boca fechada. É por isso que nós temos nossos pastores para confessar. Alguém que está perto de nós orar por nós. Santo não é aquele que não peca, irmãos. Aleluia, tira esse engano da sua mente. Santo é aquele que mesmo pecando, ele vai, ou veio à vontade de pecar, ele vai confessar a tentação para não confessar pecado. O santo, ele luta contra o pecado todos os dias. Alguém pode dizer um amém? Então, a nossa santidade não é de boca fechada. Tem muitas pessoas usando roupa de crente, mas não tem nada de crente. E tem gente que está aí, e sendo santo, amém? Antigamente, talvez eu vou falar dessa palavra, não sei se eu compartilhei com alguns discípulos, mas vamos caminhar. O sexto, bote aí, meu filho, o sexto. Ser uma igreja da liberdade. Essa liberdade aqui, irmãos, muitas pessoas não entendem a liberdade. Ah, eu sou livre agora na igreja Nova Aliança. E às vezes a pessoa chega com a roupinha aqui, né, e quer cantar. Não, irmãos, não é essa liberdade aí não. A liberdade é de nós adorarmos a Deus, amém? É de nós expressar o nosso louvor, aonde nós estivermos. Nós temos a liberdade em Deus, e essa é uma igreja da liberdade, dos dons, amém, irmãos? Da manifestação do poder de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. O dono dessa igreja não sou eu e nem você, aleluia? O dono dessa igreja é o Senhor. Alguém pode dizer um amém aí? Então esse lugar é o lugar de nós sapatear, plantar bananeira, pular no chão,
Cuidado para você não quebrar a cara, em nome de Jesus. Mas nós temos liberdade, aleluia, do Senhor. Claro que tudo o Espírito tem um controle, mas nós somos livres em pular, em dançar, aleluia. O sétimo pilar é uma igreja da revelação, aleluia. Irmãos, Deus fala através de sonho, Deus fala ainda através de profecia. Hoje nós estávamos aqui pela manhã, eu me ajoelhei e veio algo muito forte, como o Senhor estava trazendo algo, e eu coloquei todos que estavam aqui para marchar nesse lugar hoje, declarando libertação. E quando eu cheguei em casa, a pastora mandou uma mensagem para mim, a pastora Nilzete, e eu tinha esquecido que hoje é o dia 1º de fevereiro. E eu disse algo na oração: hoje começa o ano para alguns de nós. Porque o ano, às vezes, não começou. Tem muitas pessoas que ainda estão presas. A política, alguém que não ganhou, política preso a algo que ainda não chegou, expectativa que geraram. Irmãos, no nome de Jesus, vamos sair desse lugar de engano. Deus tem para nós o futuro, amém? Glória a Deus. Mas hoje eu vou falar, coloca aí meu filho no primeiro, amar Deus. Irmãos, é até para muitos é até uma brincadeira, uma igreja de amar Deus. Irmãos, pastor Nonato disse domingo, eu assisto meu pastor, e ele também está ministrando essa série que sempre do começo do ano. Quantos são novatos da igreja que nunca ouviram falar dos 7 pilares? Levanta a mão aí. Muito bem. Você também não levantou a mão, talvez você não está entendendo, né? Mas hoje eu vou falar para você mesmo. Amém, irmãos? Ser uma igreja que ama a Deus. Amar a Deus, irmãos. E ele falou domingo que talvez ele vai mudar. Porque na Índia, em outros países, amar a Deus é ídolos. Então ele vai colocar uma igreja de amar Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mas é mais para frente. Aleluia. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 22, por favor. Lugar de amar Deus, esse é o primeiro pilar. O fundamento já foi posto, como Paulo falou, e nosso pastor foi recebendo algumas direção de Deus, junto com a liderança, e amar Deus. E às vezes, irmão, nós achamos tão comum essa palavra amar Deus, mas hoje você vai descobrir se você ama a Deus ou não. Porque às vezes nós expressamos, nós falamos, e amar a Deus não é uma palavra, irmãos. E não é um querer nosso, é uma decisão, amém? Nós decidimos. E esse amor aqui é um amor ágape, o agapão, né? É um amor que que nós escolhemos, é uma decisão nossa. Existe outros amor aí, eros, né? Quem é as mulheres que são mais românticas aí? Eros, outros amor aí, mas eu quero falar desse amor ágape, que nós precisamos decidir. Diga para a pessoa que está do seu lado: amar a Deus é uma decisão, amém? Certa vez perguntaram a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos. Eles respondeu, Mateus capítulo 22, versículo 34. Certa vez perguntaram a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos. Ele respondeu citando: desculpa, eu não estou lendo a palavra não. Mateus. Gente, cadê o texto? Tem hora que esse bicho é bom, mas tem hora que ele... 22, 34. Amém? Encontraram? É aqui mesmo. Desculpa. Sim. É o versículo 35.
Um deles, perito da lei, pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Diga glória a Deus. Irmãos, amar Deus aqui é uma decisão, mas é algo muito mais forte ainda, porque nós não podemos amar a Deus de qualquer jeito. Tem muitas pessoas dizendo que ama a Deus, mas as suas atitudes, o seu comportamento são totalmente contrários daquilo que eles dizem. Então, amar a Deus é eu amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Então, eu não posso só falar que eu amo a Deus. Amar a Deus, irmãos, é uma forma de obedecer. Então, eu só obedeço. O amor a Deus é eu obedecer. E a obediência, ela está ligada a uma decisão. Muitas pessoas falam muito sobre amar a Deus, mas a sua postura, as suas atitudes são totalmente o contrário. E nós precisamos compreender algo nessa noite, irmãos, que esse é um dos maiores mandamentos. Amém? Esse mandamento, ele está ligado, irmãos, sobre uma decisão nossa de obedecer. E obedecer não é fazer aquilo, irmãos, que eu quero, mas é fazer aquilo que está posto na palavra de Deus. Amém? Então, eu preciso obedecer a Deus, e essa obediência não é de qualquer jeito. Amar a Deus não é obedecer de qualquer jeito, mas é obedecer de todo o coração. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você tem amado o Senhor? Você tem obedecido a Deus? Qual tem sido a sua expressão de amor? Você tem amado a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a tua força? Ou você só tem falado e você não tem expressado? Irmãos, nós precisamos amar o que Deus ama e rejeitar o que Ele rejeita. Você tem amado o que Ele ama e tem rejeitado o que Ele rejeita? Qual tem sido a sua expressão de amor? Então, nós como igreja, irmãos, nós lutamos para amar a Deus. Nós colocamos Deus em primeiro passo na nossa vida. Ele é o centro da nossa vida. O Deus aqui, irmãos, Ele não está quando eu puder, não. Deus, Ele está em primeiro. Amém, irmãos? Ele é prioridade na minha vida. Eu não posso deixar Deus, porque quem ama, diga comigo, quem ama, prioriza. E às vezes nós dizemos que amamos, mas nós não priorizamos a Deus. Nós não temos priorizado o que Ele prioriza. Se eu fosse perguntar para você, desse amor, irmãos, dessa decisão, por que é uma decisão? Porque todos os dias eu preciso decidir amar a Deus. Amar de uma forma que eu não vou, irmãos, decepcioná-lo. Eu vou lutar todos os dias para me não decepcioná-lo, para me priorizar esse amor. Porque quem ama, prioriza. Às vezes nós queremos um amor de alguém, mas nós não damos. Às vezes nós cobramos, mas nós não damos. Aqui, irmãos, nós precisamos decidir. Nós precisamos priorizar. E eu achei interessante lá em Marcos capítulo 10, versículo 19, você vai ver esse jovem judeu, é um jovem rico, ele chega para Jesus e ele começa a dizer para ele: Senhor, o que é que eu faço para me seguir o Senhor? Jesus diz assim: olha, você precisa cumprir os mandamentos. E ele diz assim: mas eu sei até ele de có e salteado. Quem é que conhece esse ditado aí maranhense? De có e salteado.
Pois é, eu conheço ele. E Jesus olha para ele e diz assim: então pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres. O que é que ele fez? Saiu triste. Não fez. O que é que Jesus queria ali, irmãos? Jesus queria ensinar algo para aquele menino. Porque, irmãos, quando nós amamos Deus de verdade, nós damos para Ele a nossa prioridade. A prioridade daquele menino não era Deus. A prioridade daquele menino eram as riquezas. Alguém pode dizer um glória a Deus aí? É por isso que a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali está o quê? O seu coração. O coração daquele menino, irmãos. Ele sabia de quais salteados os mandamentos, mas o coração dele estava distante de Deus. Ele queria andar com Jesus, mas ele não queria entregar o tudo para Jesus. Queridos, Deus, ele não quer a nossa metade, ele quer o nosso tudo. Aleluia. Então, amar a Deus, irmãos, não é só eu dizer eu amo. Hoje nós estamos vivendo uma geração que as pessoas têm amado até uma parede. Faz um desenho e começa a beijar. Faz um boneco, começa a ter relação. Você não, irmãos, nem procura essa besteira não. Eu que sou meio, eu pesquiso muito, mas irmãos, eu tenho visto cada doideira. Sabe, queridos, então nós precisamos, irmãos, priorizar. Então, se você diz que ama a Deus, o seu melhor precisa ser dele. Aleluia? E eu quero te fazer uma pergunta. O seu melhor tem sido de Deus? Porque quem ama, diga comigo, prioriza. Então, se nós dizemos que amamos a Deus, irmãos, o meu melhor, diga comigo, o meu melhor, eu preciso dar para Ele. Diga, Senhor, me ajuda. Irmãos, é por isso que é uma decisão. É por isso que as primícias do meu dia é para o Senhor. O meu tempo de qualidade tem que ser para o Senhor. Toda a minha vida, irmãos, tem que ser para o Senhor. É por isso que o dia que eu estou mais cansado, que eu não quero vir para a igreja, é que eu venho. Porque eu quero matar essa carne velha e entregar o meu melhor para Deus. O meu melhor é dele. E eu luto todos os dias, porque às vezes não é fácil. Amém, irmãos? Então nós precisamos ser essa igreja que ama a Deus não só de palavras, mas começa a amar a Deus com atitude, que o melhor tem que ser para Deus, e o melhor é de Deus, aleluia. E às vezes, irmãos, nós vamos olhar Abraão, Deus fala para Abraão, Abraão, entrega o teu melhor. Abraão esperou 99 anos, sim ou não, irmãos? Pelo filho. E quando ele recebe o filho, o que é que Deus pede? O filho. E Abraão entrega, sim ou não? Entrega, irmãos. Ele entregou o seu melhor. Abraão expressa o maior amor a Deus. Nossa forma de amar não é aquilo que falamos, irmãos, é as nossas atitudes. Glória a Deus. Eu preciso renunciar eu todos os dias para me amar a Deus. A Bíblia vai dizer lá, um homem chamado Zaqueu. Jesus entra na casa dele, e quando ele entra ali naquela casa, Jesus talvez estava estudando uma palavra, não sei, mas Zaqueu chega para ele e diz assim: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu peguei algo de alguém, eu quero entregar. O que Zaqueu estava expressando, irmãos? Ele estava disposto a entregar tudo dele para Deus. Diga assim, o meu tudo é para Deus. Então quem ama a Deus tem que priorizar Ele. Nem outra forma de amor, irmãos, não existe se nós não priorizarmos. O primeiro dia, as primeiras horas do dia, você tem que ter um relacionamento com Deus. Porque o amor é relacionamento. Amor é uma entrega. Amor tem que ser verdadeiro. Às vezes nós queremos de Deus o tudo dele.
mas nós às vezes não entregamos o nosso tudo a Deus. Então, o primeiro pilar que nós temos que caminhar nesse tempo, irmãos, é amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia! E amar a Deus sobre todas as coisas é eu deixar tudo para me amar, para me obedecer a Deus. A obediência, amar de todo o nosso coração, é eu deixar tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus pegou o único filho que ele tinha, o seu filho, o seu único filho, e entregou por mim e por você. Ele pegou o seu melhor. Ele nos priorizou. Olha só, irmãos. E às vezes nós não temos priorizado. O nosso amor a Deus é quando Ele nos dá algo. O nosso amor a Deus é quando Ele faz algo para mim. Não, irmãos, o meu amor a Deus é como a Nete falou. Eu tendo ou não tendo, Ele continua sendo meu Deus. Aleluia, irmãos? Então eu preciso me entregar para Deus por inteiro. Eu preciso entregar o meu coração a Deus. Então, a minha decisão de amar a Deus, irmãos, é acima de todas as coisas. E nós precisamos compreender isso, porque os dias são maus. E esse tem que ser um pilar sólido e fortificado na minha casa, para os meus filhos. Lá em Deuteronômio capítulo 6, eu gosto sempre de falar essa palavra. Aqueles homens, aquela palavra chega e ele fala, ensinando seus filhos, ensinando a sua família sobre o amor a Deus. O amar a Deus, irmãos. E ensinando seus filhos desde pequeno. Na tradição judaica, os filhos até os 6 anos de idade, eles precisam aprender toda a Torá. Eles precisam aprender. Por quê, irmãos? Porque eles não podem sair. E eu quero lhe dizer algo. A lei, irmãos, ela não foi alterada, tá bom? A lei, ela não foi alterada. A lei não foi abolida. Não, irmãos, não foi não. Nós guardamos, aqui eu guardo a segunda-feira. Tem muitas pessoas, irmãos, que pensam assim, aqui nós não guardamos o nome que se chama sábado, nós guardamos um dia. Se você trabalha, você tem que guardar o 7º dia. Alguém está aqui? Eu preciso guardar o 7º dia. Não o nome que se chama sábado, mas um dia eu preciso guardar o Senhor. Amém? Porque se você não guardar um dia, você está em pecado. Diga misericórdia. Mas é verdade, irmãos. Minha esposa às vezes, não vou falar não, porque estava sendo gravado, ela reclama, mas eu tenho sempre guardado o meu dia. Amém, irmãos? Você precisa guardar também, diga glória a Deus. Quando eu venho para cá, irmão, não faço nada, fico só aqui tomando tererê. Eu gosto de estar aqui, né? Então, mas irmãos, é questão de trabalho. Amém? Mas eu vou ficar mais... Ei, Jesus, falei bem na perna da minha mulher, mas é assim mesmo. Diga, Senhor, me ajuda. Irmãos, esse amor precisa ser verbalmente falado, mas precisa mesmo ser vivido dentro de nós. Aleluia. Então eu quero declarar que esse ano você vai amar a Deus acima de todas as outras coisas. Aleluia. No nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé, no nome de Jesus. Não dá tempo de falar do outro pilar hoje, por causa da chuva. Mas nós vamos fazer uma oração. Qual tem sido a sua prioridade? Se você ama a Deus, irmãos, dê para Ele a sua prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? Se você diz que ama a Deus, o seu melhor precisa ser dele. Alguém pode dizer um amém aí? Se você fizer uma autoanálise, e eu sei que
o melhor nosso não tem sido de Deus. Diga misericórdia. Mas chegou o tempo de nós darmos o nosso melhor. Nós só vamos ser um pilar, irmãos, para alguém, que alguém possa chegar próximo de nós, se espelhar em nós, quando as pessoas verem realmente que nós amamos a Deus, que nós priorizamos a Deus. Alguém que chega na minha casa e essa pessoa sabe que é dia de culto e essa pessoa chega na minha casa. Eu vou adorar a Deus. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou me entregar totalmente para Ele. Aleluia. Porque essa tem que ser a nossa base. No nome de Jesus. Fecha seus olhos e vá pedindo perdão a Deus. E diga: Senhor, me ensina a amar de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com toda a minha força. Irmãos, é extraordinário. No nome de Jesus. Papai de amor, no nome de Jesus, nos ensina, papai, nessa noite e a partir de hoje, amar o que o Senhor ama, rejeitar o que o Senhor rejeita. Nos ensina a te amar com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a força. Nos ensina, Senhor, a te priorizar, te obedecer. A obediência, Senhor, que vai além das nossas vontades, do nosso eu. Nos ensina nessa noite a priorizar, a te entregar tudo. A te entregar tudo, Senhor. Não é só a metade. Não é te entregar só quando nós quer. Porque o amor aqui é uma decisão. Que hoje possamos tomar decisões em te amar. Amar, Senhor, esse amor que vai além do nosso entendimento, do nosso conhecimento, no nome poderoso de Jesus. Nos perdoe, papai, às vezes que só verbalizamos esse amor, até se tornou algo comum, mas nas nossas atitudes tem sido totalmente contrária. Senhor, quem ama tem fome e sede de ti. Quem ama tem desejo de te conhecer. Quem ama se relaciona. Quem ama procura. Quem ama busca. Meu Deus, nos ensina a ser essa igreja que ama. Nos ensina a ser essa igreja que não passa um dia sem ter um relacionamento contigo. Senhor, que não passa um dia sem examinarmos as Escrituras, ouvir Tua voz através da palavra. Senhor, no nome de Jesus, coloca fome, coloca sede, coloca desejo por a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, nos dê uma vida de intimidade. Essa intimidade, Senhor, que não deixa nós longe, afastado, está disposto a entregar o tudo. Já é teu, Senhor. Nós só somos administradores daquilo que temos. O Senhor que nos deu para cuidar. Que isso não se torne um Deus nas nossas vidas, papai. Se construímos deuses, no nome de Jesus, vai quebrando hoje, querido. Se você construiu outros deuses que não foi esse Deus verdadeiro, esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai quebrando aquilo que você tem dado prioridade, aquilo que você tem pecado, porque esse é um mandamento de Deus. Deus nos mandou e a nossa vida pertence a Ele. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que nessa noite, Senhor, algo venha ser alterado em nós.
alterado em nós. Nos constranja nessa noite, Senhor. E que nós possamos mudar a agenda, colocar o Senhor por último, em muitos aspectos, em muitas situações. Deixar do Senhor sempre por último. Nos perdoe, papai. Hoje nós queremos colocar o Senhor no centro de novo, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos, dessa igreja, Senhor, da nossa empresa. Senhor, no nome de Jesus, nada nós não queremos fazer, meu Deus, por nós mesmos, mas nós queremos consultar o Senhor, buscar do Senhor, ouvi-lo, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Alguém pode dizer um glória a Deus aí? Existe muitos ídolos que nós levantamos no lugar de Deus, mas esse amor hoje nós possamos sair daqui decididos em nos aliançarmos com esse Deus, em dar prioridade a Ele. Irmãos, existem prioridades minhas, que elas são de Deus. Eu decidi entregar para Deus. No tempo que eu estou mais cansado, que eu não quero vir no culto, ou eu posso estar onde estiver, é o dia que eu vou. Eu não pesco no domingo, porque eu venho cultuar o Senhor. Eu não pesco na quarta-feira, porque eu tenho uma aliança com o Senhor. E de terça em diante, eu estando aqui na cidade, eu estou nas minhas orações com Deus. E eu sempre, irmãos, estou lendo as Escrituras. Decidi todo ano ler a Bíblia. Eu quero amar o que o Senhor ama e rejeitar o que Ele rejeita. As minhas prioridades, minha esposa, minhas filhas sabem, é amar a Deus. Eu sou um pouco o Amelém. Eu não paro, não estou dizendo para você fazer isso, mas às vezes eu estou querendo caçar um filme, eu não deixo de ler a minha Bíblia, irmãos. Não estou dizendo para você fazer isso, mas eu fico olhando ali, fico parado, mas eu vou ler minha Bíblia, eu vou ver uma ministração do meu pastor, eu vou estudar. Aleluia. Mude esse ano, comece a ter hábitos diferentes esse ano. Aleluia. Hábitos vai mudar a nossa vida no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, você que ainda não fez inscrição do Acamp, corra e faça, tá bom? Não deixe para a última hora, em nome de Jesus, porque se você deixar para a última hora, pode não ter vaga, viu? Pode não ter vaga. Então, no nome de Jesus, procure o Gustavo, a Yala, as meninas que estão na frente desse trabalho, e vai ser bênção no nome de Jesus. Terça-feira nós vamos estar fazendo aqui na nossa macrocélula, amém? Ainda não falte, irmãos, ontem teve uma palavra abençoada. E às quarta-feiras nós vamos estar falando dos 7 pilares da igreja. Se você quiser ver, nosso pastor também está ministrando os 7 pilares. E aqui nós só vamos mais acrescentar, amém? Dia 10 vai ter o jardim particular, glória a Deus. O encontro de homens, irmãos, vai ser agora em março. Domingo nós temos o culto de missões, diga glória a Deus. O tema é Abra os Olhos, a seara está pronta.
dia 21, dia 20, dia 21 e 22, nós vamos ter o missionário Jefferson aqui conosco. Amém? Nós vamos ter 6 horas de adoração no dia 21, que é o carnaval. Nós vamos começar das 3 da tarde até as 9 da noite. Diga glória a Deus aí, irmãos. E o missionário Jefferson, ele vai para a Polônia e ele vai estar ministrando aqui nas 6 horas de adoração. Então se organize, se prepare e nós vamos estar aqui adorando o Senhor, orando, repreendendo a festa da carne, declarando todo espírito de morte caindo por terra. Do acampe, o povo vai descansar segunda e terça-feira nós vamos estar aqui. E quarta-feira nós vamos ter culto ainda com o pastor, com o missionário Jefferson. Vai estar aqui ministrando para nós, no nome de Jesus. Aleluia. Tem mais alguma coisa, minha filha? Tem não, né? Então que o Deus eterno leve você para sua casa. Quem está de pé aí, irmãos, que não tem veículo para ir? Só a Renata. Ana Paula arrumou carona. Aleluia. Irmãos, nós estamos no tempo do inverno. Aleluia. Aprenda, você que tem carro, a dar carona, tá bom? Esse carro aí, quem te deu ele foi Deus.